computador, mas não está dando certo. Eu vou pelo celular mesmo. Vocês estão me vendo? Porque para mim não está aparecendo a minha imagem. Tá todo mundo me vendo? Porque para mim não está aparecendo a minha imagem. Opa! Aí. Agora Apareceu sim. aí? Vocês me veem? Tá tranquilo? Para mim, sim. Vocês estão me vendo, porque eu não estou me vendo, mas às vezes é até melhor, né, gente? Não, amigo, não fala assim Então, não. não, mas não tem problema, não, a gente fica mais à vontade, né? Uma hora aparece eu aqui para mim mesma, eu não sei como é que mexe, gente, mas tá tudo certo. Vamos lá, então, vamos dar boa noite primeiro, né? Boa Boa noite. noite, sejam todos bem-vindos, né, à nossa Casa do Caminho. É uma grande alegria poder estar aqui nesse espaço. É a minha primeira vez, já deu para perceber, né? E tá dando um eco, doutor Pedro. O senhor tá? Na verdade, tava tudo organizado para fazer pelo computador. Agora eu estou fazendo pelo celular. Eu vou colocar um fone, só um minutinho. Tá. Pode iniciar, Nubia, pode iniciar. Então, pessoal, vamos lá, né? Que nós já estamos aí com uns minutinhos, mas deu tudo certo, né? É a minha primeira vez, eu agradeço muito o convite que foi feito, né? Pela casa, pelo Augusto, esses amigos tão queridos, e agora a gente tendo a oportunidade de nos encontrar por esse meio aqui, a tecnologia. Que para mim ainda é uma novidade, né? Confesso que não me sinto ainda muito à vontade nesse espaço, mas é tudo uma questão de tempo, né? Então vamos lá. Para a gente iniciar, vamos fazer a nossa prece. Nós já nos conectamos pela via tecnológica, agora vamos fazer a nossa conexão principal, né? Conectar com a espiritualidade amiga, conectar com o nosso Pai, que Deus, né, o nosso Pai de infinita bondade, de infinito amor, que Ele possa, nesses momentos em que vamos estar juntos, que Ele possa nos inspirar, nos intuir e nos guiar, para que aqui sejamos instrumentos do amor de Deus, levando a cada um que nos ouve uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Que o alto nos abençoe. Que assim Então, vamos seja. lá, né? Tudo certo? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente, nesta casa maravilhosa que nos acolheu por quase 10 anos, né, Núbia? Sim, sim. Eu que já saí de patrocínio já há mais de um ano, né? Passa muito rápido. E a gente saúda todos os irmãos de patrocínio, mas também sei que tem irmãos de Tupaciguara, sei que tem irmãos de Araguari, de toda a região aí, de Uberlândia, que nos assiste, lá do estado de São Paulo também. A gente fica muito feliz pela oportunidade, sobretudo de um tema tão amplo, mas tão complexo, né? Sim, Que é a e esse tema muito sexualidade. pertinente, né? Para a data de Exatamente. hoje, né? Ontem, dia dos Exatamente. namorados, hoje é Dia dos Santo Antônio. namorados. É o santo Todo mundo aí, né? casamenteiro. Todo mundo É isso mesmo. sintonizado. É isso mesmo. E a gente quer começar assim, esse bate-papo, né, Núbia, falando de uma visão geral de que o espírito não tem sexo. É muito estranho a gente falar assim, né? Mas Sim. lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 200, Kardec pergunta para a espiritualidade se existe, né? Se os espíritos têm sexo. E eles respondem assim: não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí, continua perguntando ainda: uma nova existência, qual do espírito que animou o corpo de um homem, animado de uma mulher e vice-versa? E eles dizem com uma naturalidade muito grande, o que para nós é uma coisa muito esquisita. Sim. De certo, é muito fácil. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí,
na questão 202. Então, o que um espírito prefere, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E eles dizem, pouco importa. O que guia esse espírito antes de reencarnar são as escolhas, as provas por que haja de passar. Então, gente, isso aqui já desmistifica muita coisa. Então, a gente assim, tem uma noção muito, digamos assim, simplista da situação. Nós vemos muitas vezes a sexualidade como algo que é só nosso, e é mesmo, mas ela não é imutável. Do ponto de vista espiritual, é alguma coisa muito... você reencarna com o sexo que você precisa, conforme as suas necessidades e conforme as provas e expiações pelas quais você necessite passar. E aí, a gente entra aqui, Núbia, um livro que eu recomendo a leitura, não é um livro difícil, não é um livro complicado, é um livro simples, muito fácil de ser lido. Um livro do Emmanuel chamado Vida e Sexo. Uhum. É um livro que eu recomendo, você consegue fazer baixar ele virtualmente em qualquer lugar, né? E é muito profundo, são muito profundos os 26 capítulos desse livro. Uhum. Por quê? Porque ele mostra pra gente qual é a nossa responsabilidade perante a vida sexual. E tem responsabilidade na vida sexual? Meu Deus do céu. Como? E como tem, Núbia? E como? E assim, um dos pontos em que ele começa a dizer, logo no início, lá que eu vou ler um trechinho para vocês, é assim, em fator de sexualidade, temos que pensar nas seguintes normas. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Que é o que nós estamos fazendo, né? Exato. Aprendendo e reaprendendo. Aprendendo e reaprendendo com as experiências. Por quê? Meus amigos, a sexualidade, né? A sexualidade é um instrumento da reencarnação. Sem sexualidade, não há reencarnação, pelo menos por enquanto. Pode ser que apareçam os outros métodos mais para frente, em que as pessoas possam ser produzidas mecanicamente, espontaneamente, mas por enquanto é preciso ter a sexualidade. É preciso ter a união do material genético masculino com o material genético feminino, materiais esses que foram trabalhados pela espiritualidade, com a carga genética do espírito reencarnante. Esse espírito reencarnante que muitas vezes trabalhou em toda essa carga genética, né, em que a gente vê isso claramente nos livros do André Luiz, sobretudo, Obreiros que fala isso, Obreiros e Mensageiros, quando fala da reencarnação de Segismundo, por exemplo, em que traz lá um leque de situações. Eu me lembro daquele livro, lá no capítulo da reencarnação de Segismundo, Missionários da Luz, né? Missionários da Luz. Missionários. Em que ele diz assim, uma moça que falava assim, na última encarnação eu fui muito bonita, e eu, de uma certa forma, acabei abusando das minhas qualidades da beleza, e dava a entender que haviam desregramentos sexuais. Então ela pede que na próxima encarnação, que ela planejava uma reencarnação, ela voltasse feia. Ela viesse com características de beleza menos positivas, para que ela pudesse resgatar isso dos desequilíbrios de uma outra existência.
E a gente vê isso também de uma outra forma, com tantas outras situações, né, Núbia? E assim, já que você tomou, assim, já que você falou da importância da data que nós passamos ontem, da data que se comemora hoje, né? Ontem, Dia dos Namorados, e hoje os católicos comemoram o Dia de Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro, popularmente conhecido, né? No livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele diz, né? No terceiro capítulo, que o namoro, né? O namoro é a integração de duas criaturas para a comunhão sexual, começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Uhum. Dois seres descobrem um ao outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Então muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu tenho que casar com a primeira pessoa que eu namoro? Não. Você pode ter o processo de atração, mas é seu coração quem vai dizer se você tem que manter comunhão sexual ou se você tem que restabelecer uma ligação mais profunda com essa pessoa. A gente fala a questão da comunhão sexual porque é muito complicado, assim, e hoje em dia disseminou-se que a comunhão sexual ocorre antes do casamento, o que não era comum há algumas décadas atrás. Uhum. Né? E nós temos que, e aí Emmanuel deixa muito claro isso, que é preciso respeitar a vontade e a consciência de cada um em matéria de sexualidade. Então, sim, talvez, né, doutor Pedro, essa sim. questão da liberdade, mas ainda não veio junto a consciência de responsabilidade, né? Exatamente. A educação, né? Exatamente. Porque nós precisamos entender que a energia sexual, nós vamos ver daqui a pouco como é que ela funciona, ela começa com o encantamento do namoro. Uhum. O namoro desperta algo. Eu costumo dizer que são fontes magnéticas de A almas que... famosa De, química que as exatamente. pessoas falam. É eletroquímica, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, quem desperta para esse encantamento é o espírito, mas quem sente esses efeitos é o corpo. É o corpo. É a necessidade de estar junto, são aquela vontade, a paixão, na verdade, é uma manifestação desse sentimento de querer estar próximo, de querer estar junto. E quantas coisas erradas, muitas vezes, se fazem em nome dessa paixão desequilibrada, dessa vontade, às vezes até incontrolável que alguns possuem, de estar junto e tentar, de uma certa forma, regrar tudo que está em volta. Vêm os costumes de família, vêm as necessidades de cada um, e aí vem as experiências que cada um precisa passar, as dívidas, os karmas que precisam ser restaurados de circunstâncias de outras vidas. Então, tudo isso começa a ser pesado. Mas a gente não sente isso no namoro. Uhum. No namoro, tudo é festa, tudo é luz, são flores. tudo são flores. Mas a partir do momento que as coisas começam a se tornar mais sérias, a gente começa a perceber a importância dessa energia sexual. Né? E aí Emmanuel, no capítulo 5, fala bastante dessa energia sexual, e eu queria trazer isso para vocês, lendo alguns trechos desse capítulo, porque ela é, de alguma forma, a explicação assim, mais detalhada da importância da sexualidade para nós todos. Porque a humanidade só evoluiu
por conta da sexualidade. Não Sim, haveria humanidade sem sexualidade. é nesse E, ponto, né, doutor Pedro, algo que o senhor sim, falou no início, né, essa questão, a gente ainda está muito preso na questão da sexualidade enquanto genitalidade, né? com Questão certeza, é material, física, né? né? É Material, físico, né? exato, Genital, hormonal, né? E aí eu acho que é essa noção da sexualidade enquanto uma energia co-criadora, né, que é importante da gente pensar, né? Que é isso que o senhor está trazendo. exato. E, na verdade, assim, eu vou dar uma ênfase maior para essa energia sexual, porque ela é de criação divina. É assim, Deus age em nós através da sexualidade para a perpetuação da nossa espécie. E esse instinto de preservação, está não só no ser humano, está Uhum. em todos os seres sobre a Terra. Então a sexualidade é algo divino, mas muitas vezes não é compreendida com essa profundidade toda por nós. Uhum. Né? Ele diz assim, que é por ela que todas as civilizações da Terra se levantaram. Criatura alguma no plano da razão se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Qual que é o Portanto, desejo, né, que está por trás? o que nós vamos fazer com essa sexualidade? É muito difícil. Por quê? Porque o mundo fala para você usar e gozar literalmente dessa sexualidade. Uhum. Para que você use o seu sistema de recompensa cerebral para ativar isso a todo momento e você fica estimulado a todo momento ao querer cada vez mais. Passa-se o mesmo processo com relação aos outros vícios, porque uma sexualidade desregrada, Núbia, amigos, ela se transforma num vício. Uhum. Uma E compulsão, todo né? vício é complicado. Então, a gente precisa entender como funciona a questão da energia sexual. Vamos lá. Ele diz assim: à medida que a individualidade evolui, no entanto, ela passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e cultura para a produção e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. E aí é interessante a gente falar que a maioria de nós, em vidas passadas, erramos por conta da poligamia. O que é a poligamia? É a necessidade de ter mais de um parceiro sexual, muitas vezes concomitantemente. E essa poligamia, né, segundo Emmanuel, ele diz assim: através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina de seu mundo emotivo. Portanto, toda vez que a gente, no português comum, como as pessoas dizem, trai, toda vez que um ser que está com uma pessoa, que mantém essa energia sexual, e nós vamos falar que essa energia sexual é uma energia de troca, vou falar disso já já, de sustentação, de equilíbrio emocional, físico-emocional. Toda vez que a gente trai esse parceiro, essa parceira, com a poligamia, ou seja, com a utilização de outros parceiros sexuais, tudo isso entra em desequilíbrio. E o espírito começa a experimentar sensações muito complexas, porque vai introjetando dentro de si mesmo culpas que serão
cobradas por sua própria consciência no futuro, seja nesta encarnação, seja em outra encarnação. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Porque para nós que temos a consciência disso, é muito tranquilo. Para aqueles que ainda não desenvolveram essa consciência, surge aí um fator preponderante para, no futuro, provavelmente virmos um papel de sofrimento por conta desses desequilíbrios. Doutor Pedro, estou falando, porque aí a questão moral, né? Assim, tem um envolvimento, mas ainda não tem aquele desenvolvimento moral do espírito, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, né, é que muitas vezes hoje, né, muito se falado na questão da sexualidade sem o compromisso, né, afetivo, né, a sexualidade sem o compromisso, como se, mas a gente sabe que sempre tem o compromisso, né, do ponto de vista espiritual, a partir do momento que existe essa comunhão, tem um compromisso, né? Então, às vezes também é importante a gente pensar nisso, né? Exatamente, porque é importante, Núbia, e aí Emmanuel vai dizer também isso, que ele diz assim, toda vez que determinada pessoa convide outra para a comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece entre ambos um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Olha, eu vou ler de novo, com calma, para a gente entender. Toda vez que alguém convide uma outra para a comunhão sexual, ou aceita esse convite, que tem a base de afinidade e de confiança, ou seja, é uma entrega. É uma entrega. Estabelece-se entre ambas um circuito de forças. É como se as energias se combinassem. Uhum. Para quê? Porque a dupla se alimenta psiquicamente dessas energias espirituais em regime de reciprocidade. E aí, o que acontece quando um dos parceiros não está com essa conexão? Ele diz assim, quando um foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstância em que esse compromisso venha a ser efetuado. Ou seja, e a gente está vendo isso claramente acontecer hoje em dia, nessa churrada que nós temos de divórcios, né, e de relações que estão terminando. Nós percebemos, eu e você que trabalhamos no fórum, sabemos disso, que as pessoas estão cada vez mais irresponsáveis, eu posso dizer assim, com relação a esse fator. Sim. Por quê? Se trai com muita facilidade e não percebe que isso é de uma seriedade ímpar. Se nós queremos o equilíbrio da família, o ponto fundamental são os parceiros. Ponto fundamental de uma família. E a gente tem que trabalhar também a questão dos homoafetivos, né? Porque o conceito de família hoje mudou. Uhum. Não é só, né, aquele formado entre homem, mulher e filhos. Hoje nós temos outras formas de família pela lei humana. Pai e filho, mãe e filho, parceiros homoafetivos e filhos. Isso já é natural, isso faz parte da nossa cultura. Até porque os homoafetivos podem se casar naturalmente. Sim. Mas existe ainda muito preconceito com relação a isso. E a gente costuma dizer, né, lendo Emmanuel, que esses preconceitos surgem muitas vezes dos desequilíbrios e das promiscuidades que nós mesmos alimentamos em nossa alma. Porque onde haja amor verdadeiro, ali tem família. Seja lá o que for, do ponto de vista
do equilíbrio sexual dessas almas. Não nos cabe a nós julgar se é certo ou se é errado, se é justo ou se é injusto, se é condenável ou se não é condenável, se é lícito ou se é ilícito. Lícito não é, ilícito não é, a gente sabe. Mas do ponto de vista moral, muitas pessoas ainda entram nessas discussões e não nos cabe dizer. Não nos cabe dizer. Porque a energia sexual é a entrega. Pouco importa se essa entrega é de um homem com uma mulher ou de homoafetivos. Então nós precisamos, hoje em dia, ter consciência disso. O Emmanuel fala disso, da homossexualidade, mais embaixo, mais no final do livro. Ele diz que a maior coisa, o maior sentimento que nós espíritas podemos ter com relação a isso é respeito. Respeito, e que, em matéria de sexo, cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua responsabilidade. E a gente está vendo, Núbia, uma situação, você sabe disso, porque trabalha no fórum, as pessoas se desequilibrando muito facilmente, por conta dos problemas de relacionamento, né? E essa ruptura, né, no sistema de cargas, né, magnéticas de manutenção, de alma para alma, né? Emmanuel diz que o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico. E aí eu coloquei aqui as questões envolvendo as depressões pós-separação. O desequilíbrio, né? Que são muito comuns. Na verdade, além das depressões pós-separação, entra um outro fator muito preponderante, que é a questão das obsessões, que nós não podemos descartar. Então, qual é o sentimento desse cônjuge traído? Qual é o sentimento desse cônjuge que não está sendo, que não tem mais a recepção da sua carga magnética? Muitas vezes, as pessoas descambam para a obsessão. A obsessão entre encarnados. Né? Exatamente. A carga magnética que era de amor torna-se uma carga magnética, muitas vezes de ódio. Ódio, e aí se nós tivermos ainda a questão, né, outros fatores envolvendo, por exemplo, crianças, filhos deste relacionamento, meu Deus, só Deus sabe o que vai acontecer, o que pode gerar tudo isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, sobretudo os jovens, né? E nós sabemos que essa liberdade que você colocou no início, ela está muito acentuada hoje, né? A liberdade sexual está muito acentuada, mas é preciso que a gente volte às nossas bases, né? Sobretudo para a questão do Evangelho. Sim, e volta naquele ponto, doutor Pedro, do início, né, que o senhor citou aí da obra do Emmanuel, a questão da educação, né, porque Exato. Isso entra até no papel dos pais com os filhos, né, assim, porque a gente vem de uma educação castradora, né, religiões castradoras, uma sociedade castradora, então a gente sai desse momento onde é proibido para o outro momento onde é tudo livre, né? Saímos dos extremos, estamos nos extremos, né? E aí o papel, né, da família como um todo, na educação desse espírito na questão Sim. da sexualidade. Sim. Hoje em dia, a questão do ficar, é engraçado que, talvez na minha época de ficar, era para ficar mesmo, no sentido de apenas beijos, né? Hoje em dia, não. Hoje o ficar é de uma relação sexual. Sim. A maioria dos jovens nos relatam isso. Muitas vezes, né, assim, o corpo está pronto, né, a puberdade, mas
a questão, né, o desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo, não acompanha, né? Então, esse Exatamente. uso que vai sendo feito desse aparelho genético do corpo, né? E como o senhor falou, nesse circuito também de compensação, né, do prazer, as consequências disso, porque às vezes a pessoa pensa assim, tá falando em consequência para a próxima encarnação, vou pensar nisso agora, vai que não tem. Não, É para agora, né? As é para agora. consequências para agora, porque muitas vezes são relacionamentos vazios e depois, né, essa pessoa, esse espírito sente a falta, né? Então não preenche. São relacionamentos sucessivos e vazios. E E a vazios, falta porque não exatamente. envolve o sentimento, né? E aí, assim, a gente vê esses jovens ficando sem uma responsabilidade. O que isso gera? Sobretudo, assim, é uma banalização da relação sexual. E eu não estou dizendo isso porque eu sou careta, não é isso. Eu acho que realmente a sociedade de hoje tem esse viés de querer experimentar antes de iniciar a relação. Eu compreendo isso perfeitamente. Mas eu fico pensativo porque se um desses jovens não estava naquela entrega exigente para a relação sexual, se estava apenas numa relação de falsidade para com o outro, para conseguir o intento sexual, e a gente vê isso muito em relação aos homens, né, que se aproveitam de moças que são, digamos assim, mais frágeis, mais sensíveis. Isso pode gerar uma complicação muito séria. Porque se essa moça que se entrega à relação sexual, ela coloca todo o seu coração, ela se entrega de corpo e alma para aquela relação, e depois ela é descartada, aquele sentimento que fica dentro dela de ser usada, ou vice-versa, pode ser que isso aconteça também com os homens, gera uma mágoa, gera um sentimento de raiva, gera um sentimento muito complexo, gente. É muito sério. Eu já vi muitos suicídios, diretos e indiretos, acontecerem por isso. Pelo uso desregrado do sexo. Tudo começa com o sexo. Esse uso sem educação. E mais, né? Nós temos a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Temos a questão das maternidades e paternidades não preparadas. Temos a questão que envolve o aborto. Porque muitas vezes essas mães e esses pais, decorrentes dessa relação sexual não planejada, não coordenada, com bases morais fortes, elas engravidam e muitas vezes se desesperam porque não tem estrutura, né, e acabam recorrendo ao aborto clandestino, E a questão colocando também em risco a própria vida. Sim. e a questão também dos abusos, né? A gente que trabalha aí no judiciário, dos abusos sexuais, né? Exato. Isso tem mexido demais, né, com todos nós. Parece que na pandemia isso aumentou, né? Sobretudo dos casos dos próprios familiares serem os abusadores. Sim. Agora, o que leva um pai, o que leva um tio, né, sobretudo os homens masculinos aí, a fazerem essas práticas? Infelizmente, é muita coisa errada. É muita coisa errada que eu estou colocando aqui, ó, o mau uso, alguém colocou, o mau uso das relações sexuais atrai os espíritos vampíricos. Com certeza, obsessões terríveis estão acontecendo. Porque enquanto uma Obsessões energia, terríveis. né, doutor Pedro, a Sim, sexualidade enquanto energia, né, então esses espíritos também, né, desencarnados, que também fizeram mau uso, ou que ainda têm alguma questão com a sexualidade, eles também vão se vincular, né, na busca, né, dessa energia. Assim como a então, questão que o senhor falou do uso da bebida, né, dos vícios, né, que tem a questão da energia, né,
Então, essa vampirização é uma atração, né, Núbia? Porque, na verdade, nós temos várias espécies de vampirização. Mas a questão da sexualidade, quando ela é desregrada, ela atrai muitos espíritos que se aproximam dos casais para sugar essas energias. Por isso que não é recomendável, né, os jovens aí que busquem motéis para a comunhão sexual. Muitas pessoas me perguntam, mas por quê? O que que acontece lá? A questão é como geralmente várias pessoas, há uma rotatividade naquele local, ele não tem a proteção moral para o afastamento desses espíritos. Quando você se mantém num lar edificado com bases morais, religiosas, com equilíbrio, com amor, com entrega, você tem uma proteção natural contra esses espíritos quando você exerce a sua sexualidade em casal. É muito bonito de ver isso. Por quê? Porque a energia do amor protege contra todo o resto. E por que que a gente não procura isso? Sobretudo porque ainda estamos vinculados com a matéria. Estamos vinculados com o sexo como uma forma de prazer e não como uma forma de perpetuação da nossa espécie, com criação divina, com identidade, com toda aquela formação que nós sabemos ser importante para seu exercício, a responsabilidade. Mas, sim. O senhor Pois tinha não, falado pode uma falar. coisa, né, do direito, né? O próprio direito hoje, né, já vê a questão da afetividade como o mais importante na constituição de uma família, né? Mais do que antigamente, que era só a questão moral, né, dos papéis. Hoje a afetividade é mais importante quando você vai olhar o que é uma constituição familiar saudável, como é que são esses laços afetivos, né? E a própria questão do uso da sexualidade, né? Se existe afetividade, é isso que o senhor falou, né? Então ela está protegida, né? Está protegida. Quando você tem a afetividade junto, né? Com a sexualidade. Exato. Porque, na verdade, assim, eu acho que estão tão associadas à afetividade com a sexualidade, mas, sobretudo, os jovens não conseguem compreender isso. Porque se destaca, hoje em dia, dentre muitos, né, dos grupos de jovens, aquele que tem mais parceiros. Aquele que que sai com todo mundo, que fica com todo mundo, né? E que, de uma certa forma, é estimulado a cada vez fazer mais. A cada vez buscar, né, digamos assim, esta superioridade em relação ao sexo contrário. Sim. Vivemos isso claramente ainda no mundo. De uma supremacia, sobretudo do homem em relação à mulher. E hoje vem mudando, porque aí às vezes as próprias mulheres, né, nessa busca de uma compensação, né, assim, acabam reproduzindo esse padrão, né, também. E como o senhor falou, às vezes até pela própria sensibilidade do feminino, né, que busca o afetivo, e às vezes tenta equilibrar nesse ponto, né, com essa energia do masculino, e às vezes as consequências são maiores ainda, né? Exatamente. E aí, estão pedindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre pornografia. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a pornografia nos leva, muitas vezes, a conúbios sexuais de espírito a espírito. Como assim? Olha, você entra em sintonia com aquele espírito quando você, muitas vezes, se autossatisfaz através da pornografia. É muito complexa a situação, mas você entra em conúbio sexual com ele. Como assim?
Sexo, gente, não é físico. Sexo é mental. É energia. Portanto, é energia. Você pode entrar em comunhão sexual com alguém que esteja vinculado a uma energia semelhante. E no momento que você está curtindo a sua pornografia, né, se autossatisfazendo, você pode estar também sendo vampirizado. É muito sério. E São isso muitos pode gerar tempos, até né? doenças para a gente, né? Doenças que, de uma certa forma, atingem o nosso perispírito e nosso corpo físico. Porque entra num outro ponto, né, doutor Pedro, com essa questão das redes sociais, né, da internet, até o sexo virtual hoje, né, tem tomado proporções. Exato. E aí não Por vem junto isso, esse intercâmbio afetivo, nem a troca, né, dos relacionamentos, né, são muitos pontos, né? por isso, Núbia, eu acho que a questão ela se baseia muito na questão da porta. Que porta que nós queremos escolher? A porta larga da perdição ou a porta estreita? Então, o sujeito que é materialista, ele vai dizer, eu quero a porta da vida material. De uma certa forma, ele está dizendo, eu preciso da porta larga. Ele não está pronto ainda para viver uma relação monogâmica, de entrega, com afinidade e afetividade. Uhum. Então, nós conhecemos muita gente, muitas pessoas assim. Pessoas que são casadas, mas que, infelizmente, têm vários parceiros ou parceiras, né? Tanto o homem quanto a mulher. Uhum. Mas você tem que pensar o seguinte, se você se desequilibrar nessas matérias, como nós vimos no início, nós vamos ter consequências mais adiante. Mais adiante. Provavelmente, nós teremos reparações a vir, né, reparações que vão ocorrer pelos desequilíbrios que nós estamos engendrando agora. Um desses desequilíbrios, Núbia, é a troca de sexo. Uhum. Por exemplo, se eu me desequilibrei, né, minha parceira, porque tive várias mulheres, tive vários relacionamentos com outras mulheres, para entender o que passa uma mulher quando é traída, pode ser me imposta uma reencarnação como mulher. E a mesma coisa vale para o homem. Uhum. Se uma mulher trai um homem várias vezes, porque ela não entende o que é trair um homem, pode ser imposta para ela uma reencarnação como homem. E aí é importante o senhor explicar isso, doutor Pedro, assim, nessa reencarnação como homem, às vezes um espírito, né? No início eu falou, o espírito não tem sexo, né? Mas tem uma Exato. energia, né? E que tem Sim, polos, masculino e feminino. exatamente. Seria um espírito, então, que tenha essa energia preponderante, por exemplo, do feminino, se encarna num corpo masculino. E como é que vai lidar isso? E Exato. vice-versa. Muitos se adaptam, cumprem a prova, cumprem, porque existe uma preponderância na Núbia. Sim. Muitos encarnam várias vezes como homem, mas eu, por exemplo, já tenho certeza que já tive encarnações como mulher, e muitas mulheres que eu conheço já tiveram encarnações como homem, então isso é muito comum. E isso não é dizer que a gente é mais feminino ou mais masculino. Uhum. Para a maioria das pessoas, isso é muito natural. Muito natural. Mas para alguns essa encarnação é impositiva, como uma forma de reparação para que você sinta o que você fez o sexo oposto sofrer pelos seus atos. E aí vem o sofrimento, né? A inadequação, né? Exatamente. Aí vem o sofrimento, porque muitas vezes, né, você tem a sexualidade, você tem uma característica masculina, mas
você tem um instrumento feminino. Ou vice-versa, você tem uma característica feminina, mas um instrumento sexual masculino. E é aí que a gente vê muitas pessoas sofrerem, porque não sabem exatamente o que quer. Ou não sabem exatamente o que sentem. Sim, nós temos umas perguntas aí, né? Pois não, Nos pois não. comentários, né? Falando que hoje em dia se brinca muito com a sexualidade, que eu acho que tem a ver um pouco com o que o senhor já disse, né? Que talvez não tenha essa consciência, os jovens, Exato. mas eu acho que hoje está disseminado. Não vou nem dizer que são Ah, só os com jovens, certeza. não. Eu falei dos jovens, mas hoje isso é Mas geral, está colocando infelizmente é a geral. culpa nos jovens, mas eu acho que os jovens de todas as idades, né? Vamos pensar assim, os jovens não Exatamente. como uma questão cronológica, mas como um Exatamente. amadurecimento, né? E, Exato. e a Jaqueline pergunta como o Espiritismo analisa a bissexualidade. Então, o bissexual seria exatamente isso que eu estou dizendo. A pessoa tem, digamos assim, um aparelho sexual, mas tem uma alma que provavelmente já reencarnou numa outra forma. Então, às vezes a pessoa tem um aparelho sexual masculino, mas tem também atração pelo masculino, porque reencarnou muitas vezes como mulher. Então, O às vezes mais fica importante, perdido. o mais Fica importante é perdido. pensar nas escolhas que vão ser feitas e nas Exato, consequências dessas escolhas, né? exato. E principalmente o seguinte, seja você, né, homossexual ou não, ou bissexual, o importante é não misturar isso com promiscuidade. Sim. O que for se relacionar, que se relacione de coração, de corpo e alma. Porque se a pessoa não consegue, se a pessoa não consegue superar que lhe foi dado um corpo masculino, e se ele tem atração por homens, o que nós podemos fazer? Como nós vamos julgar essa pessoa? Uhum. Mas se ela tem uma relação verdadeira de amor com o seu parceiro, seja lá quem for, é isso que nós temos que, de alguma forma, né, respeitar e acolher, Eu acho que é o sem julgar, aprendizado, né? sem julgar, Sim. É, acolher. Nós não devemos dizer que está errado nem que está certo. Acolher. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? Como é tão confuso para nós isso? Eu estou tocando num ponto aqui, gente, que é difícil demais. sim. Porque mexe com os preconceitos, mexe com aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. A moral e os Porque... costumes. Exato, exato. E aí, assim, e hoje em dia isso explodiu, digamos assim, dentro das redes sociais, e as pessoas estão se aceitando mais dentro dessa sexualidade, como elas são, porque muitas pessoas fingiam ser o que não são, e sofriam com isso. Tem casos de muitos irmãos que suicidaram por conta desse trauma que carregavam dentro de si, que não conseguiam assumir perante essa sociedade extremamente preconceituosa o que elas realmente sentiam em relação aos seus parceiros. Eu vejo alguns documentários, vejo alguns filmes, né, que envolvem isso, e eu fico pensando, meu Deus, como é difícil você não poder ter a liberdade de andar no shopping de mãos dadas com seu parceiro. É uma violência. É uma violência. É muito difícil para quem está vivendo. Sim. E assim, a gente precisa também entender que nós estamos em evolução. Que isso tudo está vindo à tona agora, de alguma forma, né, essa liberdade, para nos mostrar algo. Uhum.
nós não estamos, de uma certa forma, estabilizados com relação a isso. Eu acho que a tendência é chegarmos a um patamar em que os extremos da libertinagem vão diminuir e aos poucos a gente vai começar a sedimentar isso de uma maneira melhor nos nossos relacionamentos. Nesse ponto, eu acho que já existem muitos movimentos de jovens que já têm, né, colocado um limite nisso. Tipo, peraí, onde nós vamos parar? Né? E parece que já tem dado um passinho para trás. Né? De Graças a falar, Deus. não é bem isso, né? Onde que nós estamos indo? Eu acho que independente da questão de religião, mas principalmente porque também muitos espíritos que se reencarnaram, né, que hoje estão aí, né, na puberdade, já estão um pouco mais evoluídos nesse sentido, de perceber a sexualidade por essa ótica, né, do afeto, da responsabilidade, né, já com um nível moral um pouquinho mais elevado. Exato. E Anúbia, e assim, o que a gente tem que pensar é que essas pessoas que estão vivendo juntas são a base dessa família. Então, qual tipo, né, de família você consegue trazer para a sociedade se ela não tem essa entrega, se ela não tem essa responsabilidade com aquilo que nós estamos sentindo e vivenciando dentro da relação? Porque as crianças sentem tudo o que acontece com os pais. Se a sexualidade dos pais está desequilibrada, as crianças sentem. Sim, como o senhor disse no início, né, a energia do casal é o que sustenta essa família, né? Se tem um Exatamente. desequilíbrio, né, É, não todos os membros só vão sentir. não só entre os parceiros, mas isso se expande para a família inteira. Não estou dizendo com relação à sexualidade, mas expande a energia. Você encontra, através, né, da, do contato sexual, a troca de energias, o equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional é a base de sustentação da família, dos filhos, de todos que estão em volta desse casal. Se existe alguma coisa que está desequilibrando essa relação, ou seja, se alguma coisa, essa sexualidade está desequilibrada, toda a família está desequilibrada. Tudo se Sim. desequilibra. É um sistema, né? E ele É um se sistema. retroalimenta. Eu estou vendo aqui, né, Exatamente. que foi colocado aqui, que tem um livro, né, uma obra, Sexualidade, sob a Eu ótica vi do também. espírito imortal, que vai falar muito bem a questão da homo e da bissexualidade. Então ficou a dica aí de leitura, Fica a né, dica para aí dos quem nossos quiser mais irmãos. sobre o tema. Nós estamos caminhando aqui. Esse tema a gente iria falando aqui, né? Horas. Eu sei, nossa, já. Não, deixa eu passar mais coisa aqui, que eu Então programei vamos mais lá uma para a gente coisinha. fechar. E o pessoal, se quiser ir fazendo algumas perguntas para a gente ir caminhando, Exatamente. né? Eu vou fechar com Emmanuel, que diz assim: companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento, estamos emergindo do passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta a alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém vos afigurar tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós, vou repetir, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente ao ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai
vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas reflexões e desequilíbrios dos outros. Eu acho que foi assim, presta atenção, né? Presta atenção do que a gente, de uma certa forma, gosta de falar dos outros. Os errados são sempre os outros. Sim. Os desequilibrados são sempre os outros. E a gente esquece de olhar o próprio umbigo e saber que nós ainda somos imperfeitos nessa matéria e que podemos cair a qualquer momento por conta dos desequilíbrios da vida afetiva e amorosa. Sim, até porque nesse ponto, né, quando o senhor tocou em várias questões importantes relacionadas à sexualidade, né, e ao uso que é feito dessa energia, enquanto energia é pensamento, não é só ato, né, não é só às vezes o ato em Exato. si, mas quantas traições, né, quanta coisa é feita só no pensamento e as consequências disso depois. Exatamente. Enquanto energia é um pensamento, então para a gente... E ele complementa aqui, somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Então, na verdade, toda entrega sexual tem um elemento espiritual. Aquele das inteligências corporificadas e o outro das inteligências desencarnadas, que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários do mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre. Diante de qualquer e toda desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inovidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, Emmanuel deixa muito claro, Núbia, que nós não devemos censurar ninguém por nenhum motivo, especialmente os motivos do coração. Aos que não dão conta ainda de cumprir a monogamia, certamente vão sofrer, mas não cabe a nós julgar ninguém. Porque nós não sabemos, dentro das nossas encarnações, se passaremos prova nesse sentido. E se cairemos mais lá na frente. Nós que agora gritamos anátema para todos aqueles que traem e que fazem as coisas erradas. É preciso ter humildade no campo da sexualidade para entender que a gente ainda é muito pequeno, muito, mas muito ingênuo e ignorante no campo da afetividade e da entrega verdadeira que um dia nós teremos. Aprenderemos, se Deus quiser. Com certeza, né? Pessoal, aí tem mais alguma pergunta? A gente começou uns minutinhos depois, né? Até que, se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, perguntar ou fazer alguma colocação, a participação de todos é muito bem-vinda, né? São muitos amigos aí. A gente agradece a participação de todos. Agradecemos demais o Dr. Pedro, né? Que se dispôs a estar aqui conosco. Para nós é um grande prazer. Né, dessa bagagem. Não, olha, nós temos trabalhado aqui em Araguari, e assim, eu gostaria de levar isso até vocês, depois com mais calma, lá no fórum, a Justiça Restaurativa, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem também como funciona essa Justiça Restaurativa, e nós queremos desenvolvê-la no âmbito da violência doméstica.
Que é temos outra questão percebido também, né? De energia, né? Que também está de nesse encontro energia. aí, relacionamento, Exato. né? Preciso Cada um. fazer assim um esclarecimento sobre isso. Sim. A violência doméstica muitas vezes ocorre por conta dessa falta de troca, do dar e receber, do equilíbrio entre essa relação. Muitas vezes, né, por conta, como é que eu vou dizer? O homem, sobretudo o homem, que é o agressor, ele não consegue compreender a nova forma da mulher se comportar sexualmente. De que ela tem liberdade, de que ela tem direitos, de que ela tem dignidade a uma vida sexual que lhe dê tranquilidade, conforto e segurança. A maioria das mulheres do passado, né, não tinham isso, porque eram objetos. Nós sabemos de várias histórias e sabemos como isso funcionava. E ainda funciona na grande parte desses lares desequilibrados, em que os homens não conseguem fazer esta visualização da dignidade da mulher em matéria sexual. E as usam. E quando elas dizem, não, não quero mais, eles dizem para si mesmos, isso é um absurdo. Eu aprendi que isso está errado. E usam da violência física e moral para exercer a sua suposta superioridade em relação aos demais, a essas mulheres. Uhum. Isso desequilibra por completo toda a estrutura familiar e está trazendo uma situação em que é preciso despertar tanto essas vítimas para um empoderamento, uma autonomia em relação a esses homens, porque ela sai de um relacionamento e cai num outro semelhante. Sim. Se ela não mudar a forma de pensar, se não fizer a sua reforma interior. E esse homem precisa ser despertado dentro da consciência de que ele precisa mudar também. De que ele tem responsabilidade sobre todos os atos que ele pratica e todos os abusos que ele, de alguma forma, pratica dentro do lar, e que ele precisa parar com isso, fazer a sua reforma íntima para que não, saindo desse relacionamento conturbado, não encontre um outro mais conturbado ainda. Sim. Porque os parceiros, tanto dessa vítima quanto desse agressor, só serão trocados se eles não mudarem a essência deles. Da mulher querendo respeito, do homem querendo mudança na forma de agir. Tudo isso está totalmente envolvido com sexualidade. Sim. Responsável. São muitos, né? Muitos assuntos. Cada um Muitos, desses muitos, muitos. daria uma palestra, né, doutor Pedro? Com Cada certeza. tópico, né? A gente deu uma pincelada, né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção, no futuro, o Emmanuel traz esse detalhe também, no futuro, que a gente não precisará do contato sexual. Teremos casamentos, teremos uniões em que a entrega será total. E a gente não necessitará dessa vivência sexual. Isso vai acontecer no futuro da Terra, não sei quando. Mas vai Mas acontecer, né? vai acontecer. Seria a sublimação dessas energias, A né? sublimação de tudo isso. Como nós vamos reencarnar, eu também não sei. Mas se ele disse isso, é porque já existem mundos mais evoluídos em que essa realidade acontece. Sim. Mas Em enquanto que... isso, né? Vamos deixar aqui, então, o que seria para a gente finalizar, né? Assim, dentro de tudo isso que o senhor colocou, né? Eu acho que
São muitos pontos importantes, né? A reflexão, muito puxão de orelha, como alguns colocaram, né? Não olhar os outros, mas olhar para nós mesmos, né? Para as Olha, nossas gente, escolhas, nossa responsabilidade. espiritismo é educação. É educação para tirar o excesso e encontrar o equilíbrio, né? Quem está com desregramento sexual precisa de ajuda, ou de ajuda terapêutica, às vezes de uma determinada medicação, ou porque às vezes é questão hormonal, ou de orientação psicológica, procurar uma terapia para entender por que tem tanta necessidade disso. Um apoio da família, que eu acho que é muito importante, se contar para alguém da sua família que está passando por essa dificuldade, né? Uhum. Mas é indispensável, eu acho que a gente fecha com isso, a evangelização. Sim. O autodescobrimento e a transformação moral através das mudanças de nossos hábitos. Colocarmos hábitos saudáveis não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas vamos tentar colocar esses hábitos saudáveis para funcionar. O verdadeiro espírita não é aquele que consegue, nós sabemos disso, mas é aquele que se esforça para atingir aquilo que é o ideal. Então, que esse ideal de espiritismo possa chegar aos corações de todos os nossos irmãos na noite de hoje, em forma de muita paz e muita luz, muita harmonia para os lares, e que as pessoas se lembrem de Jesus em todos os momentos de suas vidas, mas especialmente quando estão vinculadas a uma família, quando estão vinculadas à necessidade de prosperar, de progredir dentro da humanidade que nós vivemos e atingir, dentro do possível, a felicidade com aquele cônjuge que a vida nos indicou, que nós escolhemos de livre e espontânea vontade para ser o nosso amor, aquele que divide as nossas dores, felicidades e angústias, os momentos bons, os momentos ruins. É Ele que está ali. E é a Ele que a gente agradece a oportunidade dessa reencarnação, né? E para aquele que ainda não conseguiu o seu cônjuge, Núbia, para aquele que ainda não tem o seu, né? Aguarde, acalme o coração, que tudo vem na hora certa. Ore e busque fazer o certo. Sim. Porque a lei de afinidade, com certeza, vai fazer com que essa pessoa apareça no momento certo. Com certeza. Como a Juliana colocou, né? Aprender e praticar a lei de liberdade, né? As nossas Exato. escolhas e as consequências, né? Eu costumo dizer, quem me conhece aí em patrocínio lembra de que eu falo sempre isso. Não há liberdade sem responsabilidade. Não há. É impossível a gente ter liberdade de usar e abusar dos outros sem sermos responsáveis por aquilo que fazemos. Uhum. E aí essa Que a questão, gente né, de leve ser isso. espírita, né, que às vezes a Sim. gente coloca assim, como o senhor disse, né, o conhecimento ele traz a consciência, e quanto mais conscientes, mais responsáveis. Então, né, o Mais objetivo não é responsáveis. dizer isso é certo ou é errado, mas a partir do momento que se conhece, né, cada um tem mais recursos para ter as decisões e as escolhas mais Exato. acertadas, né? Exato. Que ótimo, né? Sobretudo porque a nossa sociedade hoje está diferente, né? As famílias estão diferentes. E Sim. o que é a fraternidade, Núbia? Para a gente fechar. Fechar, que senão já não para, né? Exato. A fraternidade é isso, é viver o diferente, porque estamos todos unidos pelo laço do amor. Sim. É E isso. é Os essa a nossa diferentes são busca, iguais. né? Eu acho que é viver a sexualidade, né, como essa energia do amor, né? Exato. Então, é esse a nossa busca, é essa a busca, né? Exato.
E é o que exato. nós vamos Sublimar alcançar essa hoje energia. em Sublimar, amor. com Então vamos certeza. lá, muitíssimo obrigada, né? Eu agradeço a participação do Dr. Pedro, Sou eu né? que agradeço. Está aqui pertinho de nós sempre, a participação de todos os amigos que estiveram conosco, né? Muito obrigada a todos. Eu agradeço, né, a paciência comigo, que estou aqui pela primeira vez, mas que estou disponível, né, para o trabalho, que é Foi sempre bom a excelente gente seu estar junto trabalho. com os Muito amigos. obrigado. Muito obrigado a você, Núbia. Muito obrigado aos amigos que tiveram a paciência de nos ouvir. Nós não sabemos tudo em matéria de sexualidade. Oh, Eu tentei abrir meu coração, principalmente, para essas questões que não são fáceis de falar e nem de sentir. Mas peço desculpas aí se eu falei alguma coisa que às vezes as pessoas não conseguem compreender, mas é de coração. foi E eu sei ótimo. que Deus está conosco e que nós vamos levar esses ensinamentos para a gente meditar durante a semana e utilizar, botá-los em prática. É o que nós Sim. queremos. É. E Muito aí fica a obrigado, viu? dica, né, de buscar na fonte, buscar na obra, né, que o senhor citou, Exato. Vida e Sexo, Vida e Sexo do Sexo e Emmanuel, Sexualidade Destino, sob a ótica do espírito imortal, que foi sim, publicada por um amigo nosso que eu não consigo ler quem é, é, mas foi o muito A boa a Espírita. obra, com Tem certeza. Sexo e Destino, né, tem muitas obras, Tem né, muitas, missionários, como o muitas. senhor citou. Então, assim, vamos buscar conhecimento, né, e que isso vai sempre nos auxiliando nessa busca. Muito obrigada a todos. Então vamos fazer uma prece. Faz para nós, doutor Pedro, para a gente finalizar, né? Nós queremos, irmãos, elevar o pensamento a Jesus, fechando nossos olhos mortais e abrindo nossos olhos espirituais. Hoje, a gente abre não só os olhos, abre os ouvidos, abre o nosso coração, para compreender e introjetar dentro de nós o sentido da vida, o sentido maior da sexualidade, o sentido que faz com que as famílias cresçam e sejam felizes. Querido amigo Jesus, nós pedimos que abençoe todos os lares. Pedimos que essas energias de paz, de serenidade, de confiança, de esperança, habite os nossos corações e habite o coração daqueles nossos irmãos que estão conosco nessa jornada evolutiva, que estão compartilhando sentimentos, que estão compartilhando dores. Nesse momento em que a humanidade se sente tão acuada por conta da pandemia, nós rogamos a tua presença serena e calma, Jesus, abençoando a todos nós e nos inspirando a cada vez mais servirmos e amarmos. Servirmos aqueles que não te conhecem distintamente e amarmos a todas as criaturas sobre a terra, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que a luz do teu amor seja o bálsamo em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Fiquemos em paz. Grande abraço, doutor Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós que agradecemos.